O tema do nosso trabalho é epigenética, mecanismos, herança e implicações no melhoramento animal. Introdução. A epigenética é definida como mudanças na expressão gênica que podem ser herdadas e que não mudam a sequência do DNA. Nela, existem dois mecanismos epigênicos: a medilatação do DNA e a modificação de estonas. É destacado também o imprinting genômico, que está relacionado com a regulação gênica quando somente um alelo herdado do pai ou da mãe se expressa. A herança epigenética transgeracional consiste da herança de marcas epigenéticas através de células germinativas, que controlam os padrões de expressão gênica e são passados de geração em geração. Essas mudanças são de suma importância, pois são responsáveis pela manutenção e integridade do DNA. Conceito. A epigenética ela é um termo usado na área da biologia que tem como principal função estudar as mudanças no funcionamento de um gene que não são causados por nenhum tipo de alteração na sequência do DNA. Importância. A importância fisiológica da epigenética ela vai muito além da regulação gênica, porque ela é responsável também pelo desenvolvimento do corpo e manutenção da integridade do DNA. Principais mecanismos epigenéticos. A metilação do DNA. A metilação do DNA é uma das modificações epigenéticas mais estáveis e conhecidas, além de ser o principal candidato a coordenar a herança epigenética ao longo das gerações. Trata-se de uma marca epigenética herdável e irreversível, que é propagada após a replicação do DNA, tem grande influência na expressão gênica. A metilação é essencial para o embrionário, tendo um importante papel na diferenciação celular, inativação do cromossomo X e na modificação da cromatina. Modificação de estonas. As estonas são proteínas nucleares presentes em eucariotos que se associam ao DNA para formar a cromatina. Além de apresentarem função estrutural, também são fundamentais mediante modificações pró-traducionais para o controle da expressão gênica, ativação do genoma, metilação do DNA e inativação do cromossomo X. O mecanismo epigenético consiste na ocorrência de modificações na cauda das estonas, que estão associadas a uma maior ou menor compactação da cromatina. Quando ocorre uma maior compactação, os sítios de ligação dos fatores de transcrição se tornam inacessíveis e pode também interferir na afinidade de ligação das estonas ao DNA. Imprint genômico. Para a grande maioria dos genes autossômicos, a expressão ocorre a partir de dois alelos simultaneamente. No entanto, uma pequena proporção foi identificada onde a expressão é restrita a um dos dois cromossomos herdados. Esses genes são ditos impressos, podendo afetar descendentes de ambos os sexos, de forma que tais efeitos não surgem como consequência da herança de cromossomos sexuais. O imprint genômico é um processo de regulação gênica, no qual apenas um dos componentes de um par alélico se expressa, dependendo de sua origem parental. Herança epigenética e melhoramento animal. Como é caracterizada? A herança epigenética transgeracional é caracterizada por modificações ocasionais que ocorrem na atividade do gene em células germinativas, de forma que são transferidas para a próxima geração. Atividade do gene em células germinativas, de formas que são transferidas para a próxima geração. Tipos de herança epigenética. Existem dois tipos de herança epigenética. A primeira envolve marcas epigenéticas herdadas em linhas de células somáticas e podem ser conservadas durante a mitose. A segunda trata-se da herança epigenética transgeracional, em que as marcas são herdadas através da linhagem de células germinativas, que controla os padrões de expressão dos genes, que são passados de uma geração para a próxima.
Marcas epigenéticas. As marcas epigenéticas são herdadas por meiose, são instáveis ou metaestáveis e deletadas ao longo do número de geração. Se um evento ambiental provoca uma alteração epigenética no animal, essa mudança pode ser passada para a próxima geração. Então, a herança da característica é adquirida e se torna possível. Marca epigenética em mamíferos. As marcas epigenéticas em mamíferos são deletadas. Assim, não são transmitidas à descendência. Existem boas evidências de heranças epigenéticas transgeracionais em um pequeno número de casos em mamíferos, enquanto outras espécies essa evidência se torna mais fraca. Herança epigenética transgeracional e avaliação genética. A herança epigenética normalmente envolve a transmissão vertical, que é de pais para os filhos. Durante o desenvolvimento, alguma parte da informação epigenética dos pais é revertida e reestruturada. Portanto, é necessário o conhecimento do número de gerações que sofreram a reversão, e esse número pode ser diferente mesmo quando o parentesco é o mesmo. Para saber a quantidade de variação epigenética herdável, definem-se alguns conceitos: variabilidade epigenética herdável, o coeficiente de reversão e o coeficiente de transmissibilidade epigenética. A variabilidade epigenética herdável é a variabilidade fenotípica, que é determinada por marcas epigenéticas obtidas ambientalmente ou herdadas de gerações anteriores. O coeficiente de reversão é a probabilidade de mudar o estado epigenético durante o desenvolvimento inicial do ser, para que a nova geração possa responder às atuais condições ambientais com nenhuma memória de ambientes passados. O coeficiente de transmissibilidade epigenética é o complemento do anterior, que se refere à probabilidade de transmitir a alteração à geração seguinte, sem ocorrer reversão. As pesquisas sobre a herança epigenética transgeracional ainda são muito limitadas, e as poucas que foram feitas não mostraram alterações muito significantes. A implementação prática deve ser avaliada com cuidado para incorporar com sucesso as informações epigenéticas na pecuária. Hoje em dia, as variações no genoma estão ganhando grande importância na área de melhoramento animal. A informação genômica só explica uma parte da variação fenotípica nos traços, portanto é provável que uma porção da variância inexplicada esteja embutida no epigenoma. Ele engloba marcas epigenéticas como a metilação do DNA, modificações da cauda da histona, remodelação da cromatina e outras moléculas que podem transmitir informações epigenéticas. Os fatores epigenéticos respondem a fatores ambientais externos ou internos, como a nutrição, patógenos e clima, e têm a capacidade de alterar a expressão gênica, levando ao surgimento de fenótipos específicos. Evidências mostram que as marcas epigenéticas influenciam a expressão gênica e o resultado fenotípico em animais de produção, como gado, ovelha, cabra e porco, e discutem o potencial de marcadores epigenéticos em programas de melhoramento genético. No entanto, as atividades de investigação são atualmente limitadas devido à falta de reconhecimento, financiamento e uma rede global de investigadores. Considerações finais. A epigenética se tornou um campo de pesquisa instigante e desafiador, devido à sua grande importância no controle da expressão genética e no processo evolutivo dos organismos. Esse tema desperta muito interesse de pesquisadores, por apresentar mecanismos exercendo influência na expressão dos fenótipos. Apesar de tudo, a estabilidade e a durabilidade desse tipo de herança ainda é desconhecido. Porém, os mecanismos epigenéticos podem permitir maiores ganhos genéticos sobre as características de importância econômica no sistema de produção.